Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso curso de candidaturas do Partido dos Trabalhadores. Eu sou Ana Flávia Marques, pesquisadora do Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho da Escola de Comunicações e Artes da USP, jornalista e estrategista de comunicação. Estou aqui hoje para te dar um papo reto sobre redes sociais. Se você vai ser candidato ou candidata nas eleições municipais, a prefeito ou vereador e está um pouco perdido sobre o que rede usar, no meio de tantas redes, Kawaii, TikTok, WhatsApp, a gente vai dar um resumo para você saber como se posicionar em cada rede. É um resumo mesmo, é um papo reto para você começar a sua estratégia de comunicação por este vídeo aqui. É claro que a estratégia de comunicação pressupõe um conjunto de técnicas, um conjunto de formatos e gêneros. O que eu quero dizer com isso? Pressupõe o panfletinho, a cédula, o santinho, mas também é destacado o papel das redes sociais em processos políticos, como esse que a gente vai enfrentar agora em 2024. Para começar, antes de ir para as redes sociais e te apresentar quais são essas redes, as mais relevantes para a sua campanha municipal, é importante você pensar qual é a persona que você quer passar. O que é a persona, Ana? A persona são aquelas características que vão montar como um personagem. A gente não usa a palavra personagem porque parece que há uma atuação, né? Como se você vestisse uma fantasia que não é sua, mas a constituição de persona é muito importante numa batalha como as eleições municipais. Então você precisa começar pensando o seguinte: quais são os fatores que vão influenciar na comunicação que eu vou fazer nas redes digitais, nas redes sociais? O primeiro deles é muito importante você ter em mente que as pessoas geralmente votam em outras que sabem resolver ou caminham para resolver problemas do seu cotidiano. São pessoas que sabem o problema da cidade, são pessoas que sabem que a UBS está faltando no hospital, que tem um problema na merenda, que tem um problema de lixo na rua ou de um buraco no bairro onde você mora. Então essas pessoas querem buscar outras para resolver esse tipo de problema. Então essa é uma persona importante para constituir o que você vai postar nas redes sociais. Não só esse olhar fiscalizador do seu entorno, do bairro, do território onde você vai fazer a sua candidatura, né, levantando todos os problemas, mas também apontando caminhos para resolver. Vamos dar um exemplo sobre isso. No seu bairro tem uma rua toda esburacada, passa muito ônibus, muito caminhão e ali tem vários problemas na rua por conta disso. O que você pode fazer? Você pode ir até esse local com uma câmera, um celular ou alguém para te acompanhar ou simplesmente um celular. Muita coisa que é feita na campanha municipal é feita através desse dispositivo aqui. Ele é muito importante, então é sempre bom ter alguém que te acompanha ou você mesmo preparado para fazer essas gravações. Então você vai lá, né, com o seu celularzinho, você vai até essa rua e vai filmar os problemas que ela estão. Você encarando ali a persona de fiscalizador do bairro, dos problemas que tem no seu bairro, ou numa área como a área da saúde ou uma área de educação. Depois que você gravou, você vai postar, né, na sua rede social, de preferência, de acordo com o tipo de material. Então, se for um vídeo, tem redes que são muito boas para vídeos, como o TikTok, o Kawaii, o Instagram, o Facebook, por exemplo. Então, você vai decidir, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas, você vai decidir qual é a rede que você vai postar. Isso é importante refletir um pouco antes de você fazer a ação, porque vai que você filma um vídeo e você vê que a principal rede que você vai explorar é uma rede que vai melhor o card, né? Aquela artezinha que a gente faz com uma mensagem política ou um áudio, né, que seria melhor no WhatsApp. Dá muito bem para você fazer isso também no WhatsApp. Mas você vai lá, fiscalizou o local, mostrou os problemas e vai demonstrar uma certa revolta. Porque aquelas pessoas ali não podem merecer morar, viver, chegar tarde do trabalho, tarde da faculdade ou da escola e se deparar com uma rua cheia de buracos, sem iluminação. Então você vai demonstrar essa revolta e você vai postar nas suas redes sociais. Depois você vai continuar falando do assunto.
porque é importante que você não coloque, não haja como se fosse só um evento acidental, um acontecimento acidental. Me deparei aqui com essa rua esburacada, como se você nem morasse nela, ou também não soubesse dela, e depois não volta mais falar do assunto. Então depois você vai fazer um conteúdo indo até a prefeitura cobrar as soluções para o problema da rua, para a iluminação, numa secretaria de obras. Ana, mas o prefeito da minha cidade é contra a gente, não quer nem papo com a gente. Mas o que você pode fazer? Você pode fazer um ofício e entregar e fazer essa gravação. Você pode conversar com outras pessoas do bairro, com comerciantes do bairro, para saber o impacto que tem aquele problema ali, né, para o bairro, para o comércio, para a economia, e isso vai demonstrando, você vai cultivando e criando essa persona de ser uma pessoa que sabe resolver os problemas cotidianos, problemas que estão na rotina daquela população. Então esse é um exemplo, só um exemplo de como você constitui personas, né? Cada rede você pode constituir uma persona. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas é muito importante a gente pensar já de partida, para a gente poder traçar a estratégia. Embora as redes sociais tenham uma estética muito espontânea, né? As pessoas parecem que estão ali, sacam o celular e começam a se gravar, todo o material tem uma intencionalidade, ou seja, ele precisa ser refletido, pensado. Como eu vou fazer? Isso quer dizer que eu estou dificultando o processo? Não, a gente quer mostrar para você que precisa ser pensado, você precisa refletir na imagem que você quer passar de você mesmo e qual é a mensagem que você quer passar. Isso é muito importante, né? A gente tem um conceito na comunicação de arco narrativo, onde a gente imagina mesmo um arco. A gente vai colocar aqui para vocês a imagem do arco narrativo para ficar mais claro, né? Que é como você monta a sua história. Então você começa a sua história pensando como que ela começa, quais são os elementos do meio, né? Como você atinge o clímax, que é aquele momento mais de emoção da história, né? Um desfecho de um diálogo, por exemplo, depois de você filmar os problemas do bairro, ir numa prefeitura, você vai ser recebido, finalmente vai ser recebido por uma autoridade. Então essa reunião com a autoridade poderia ser considerado o clímax, onde você vai expor frente a frente à autoridade quais são os problemas e qual é a sua opinião para mudar aquela situação. Veja como a gente começou do problema do bairro, a gente passou pela conversa com os comerciantes, a gente passou pelo ofício na prefeitura, a gente atingiu a autoridade, a gente vai poder conversar com a autoridade e depois a gente vai voltar para a comunidade para falar de todo esse processo que foi feito. Esse é um exemplo simplificado do que a gente chama de arco narrativo, que é você pensar a história que você vai contar tendo começo, meio e fim. E aí, um desafio para você agora. Qual que é o arco narrativo da sua campanha ou da pré-campanha? Vamos pensar nisso? Quais são as características que você quer passar para o seu público, né? Quais são as características que você quer reforçar para o seu público? Quais são os elementos que você vai disponibilizar para o seu público para ele conversar com você, para você demonstrar que você é uma pessoa acessível? Muitas vezes a gente escuta a reclamação de que as pessoas votam, mas depois não voltam no lugar. Esse é diferente do caso petista. A gente conhece que o petista está ali no bairro, está ali na luta há muito tempo, mas é importante dar visibilidade para todo esse processo. É importante você demonstrar que você já está ali faz tempo, você, por isso, conhece os problemas do bairro, você tem uma vida ali, então a sua tia, a sua avó, os seus amigos moram ali, então você conversa com eles e através dessa conversa você consegue perceber quais são os principais problemas que precisam ser encarados. Então quando a gente fala desse arco narrativo, é como você pensa a história que você quer contar. E a história, ela precisa ter um núcleo, né? A mensagem principal. Então, por exemplo,
se o seu prefeito é contra o time do Lula. Você pode fazer uma narrativa, você pode contar uma história de que é preciso mudar a situação da sua cidade, para a sua cidade ter as políticas públicas que estão sendo feitas pelo governo Lula, para que a sua cidade valorize mais a educação, para que a sua cidade tenha um posto de emprego, de qualificação profissional dos trabalhadores do comércio, por exemplo. Toda cidade tem um comércio, não é mesmo? Então, você vai demonstrando o que as suas ideias, a sua mensagem a cada postagem, a cada interação, a cada momento seu na rede social. Então, isso que a gente quis mostrar para vocês. Primeiro, é importante constituir a persona, como você vai montar, quais são aquelas características principais que você acha que decide o voto do seu entorno, onde você está disputando a eleição, e a que você acha que são as suas principais qualidades. Né? Então, quando a gente está flertando com alguém, você não já vai falar, acordo todo dia de mau humor, né? Eu tenho uma preguiça, não lavo louça, não ajudo. Né? Você não vai contar só os seus defeitos, que todo mundo tem, né? Claro, mas você vai contar as suas qualidades. Você vai falar, eu adoro fazer um bom café da manhã, acordo disposto, né? Esse momento da manhã é um momento importante para conversar, isso numa situação de flerte. Então, a gente quis colocar para vocês esse primeiro passo. Para você ter uma atuação nas redes sociais, é importante tanto as características que você quer reforçar para o seu eleitor, quanto a mensagem principal da sua campanha. Dessa reflexão da mensagem, você pode tirar o seu tema de campanha, ou o tema de campanha pode ajudar nesse reforço das mensagens que você vai transmitir na sua atuação nas redes sociais. Depois que eu montei a persona, tenho ali as características que eu quero trabalhar, eu tenho uma mensagem, essa mensagem muda e a persona também muda, porque a gente precisa compreender a eleição municipal como uma luta em movimento, então tudo que tem em movimento está apto, pode sofrer mudanças, então é importante não achar que isso é algo muito estável, imutável, né? Mas também perceber que é necessário ter uma linha de coerência na comunicação. Essa linha de coerência é auxiliada com um arco narrativo, conforme eu conversei aqui com vocês, mas também pelo conjunto das postagens que são feitas. Então, o que vai adiantar para o seu público e mesmo para você, se você for filmar os buracos da rua e nunca mais falar do assunto? Tem alguma coisa errada aí. Né? Ou isso acontece às vezes quando é uma efeméride, Dia dos Pais, né? Então a pessoa coloca lá uma postagem Dia dos Pais, mas depois nunca volta a falar do assunto, né? Então é muito importante que a sua linha de raciocínio para a atuação nas redes sociais percorra esse caminho da coerência. Você não pode hoje dizer que está contra a guerra de Israel, e sendo que há 2 meses você publicou, foi na manifestação. Então, as redes sociais são cada vez mais também esse lugar onde são deflagradas as contradições. E quanto menos contradição você apresentar num processo político como embate eleitoral municipal, melhor para você. Mais musculatura, mais coesa fica a sua imagem ou a mensagem que você quer passar através das redes sociais. Outro ponto que eu queria falar para vocês, que quando a gente atua nas redes sociais, é muito importante a gente considerar as diferentes situações de fala. Situação de fala é um conceito de um francês chamado Dominique Manguenot. Eu vou deixar aqui as referências para vocês. Quem quiser aprender mais sobre dispositivo comunicacional, situação de fala e medium, a gente vai deixar essa dica aqui para você. Mas nada mais é quando você considera tudo o que está ao seu redor para fazer aquela fala e repercutir aquela fala. Por exemplo, às vezes, tem lideranças que estão num carro de som ou em atos públicos, numa situação de fala determinada, faz um corte daquela fala e coloca nas redes sociais. O impacto é outro. A situação de fala é outra. Eu aqui estou num estúdio.
Então eu não preciso gritar, falar muita coisa, porque a minha situação de fala é composta por um estúdio, pelo o Serginho que está aqui ajudando, pela turma da técnica, o Marcinho que está aqui acompanhando a gravação. Não tem milhares de pessoas. Então, a minha situação de fala, ela se adequa ao formato, ao gênero que eu vou expor ela nas redes sociais. Por exemplo, outro exemplo, a gente vai gravar um vídeo, vou gravar um vídeo para vocês avisando sobre o conteúdo da aula. Eu estou falando, aquela pessoa que recebe a mensagem, ela vai receber a mensagem de acordo com a situação de fala. Então aqui eu vou gravar o vídeo olhando para uma tela de celular. Essa é a minha situação de fala. A pessoa que vai receber, ela vai receber na casa dela, provavelmente através de um celular, onde a comunicação é mais unidirecional, assim como eu falando para outra pessoa, como se eu estivesse olhando para o Serginho aqui no estúdio e falando para ele. Então eu não preciso gritar, eu não estou em cima do carro de som, eu não preciso falar muito alto, eu não preciso falar berrando, né? Eu não preciso me posicionar nas minhas falas de forma mais contundente, porque é um diálogo entre duas pessoas, em que pese que o que eu gravar aqui, o Serginho, o Marcinho, o Paulo, o Pedro, várias pessoas vão receber a mensagem, então eu estou falando para muitas pessoas ao mesmo tempo, mas essa comunicação ela vai estar muito mais próxima. Eu vou estar aqui, ó, tete a tete, quase um tete a tete com a pessoa. Então, essa situação de fala, ela governa, ela dirige a forma como você vai se posicionar, a forma como você vai falar, né? Diferente se eu estivesse dando uma palestra numa universidade, num auditório. Então, o tom da minha voz poderia ser outro, né? O ritmo da minha voz poderia ser outro. Eu poderia invocar e ter estratégias de discursos onde eu pudesse levantar e animar o público que está lá me assistindo. Então, vocês percebem como é importante esse conceito de situação de fala, e mesmo quando a gente faz um corte que é muito utilizado, e é bom utilizar, viu, turma? Esses cortes de momentos de falas diferentes, situações diferentes, mas quando ele vai para a rede social, ele já se transforma, aquela recepção, ela é feita de outro jeito. Outro exemplo, quando a gente faz uma fala num ato, e aquela fala é cortada e descontextualizada. Porque a rede social, ela tem um limite de tempo. Então, você precisa ficar ligado nisso. Não adianta você pegar aquele recorte ali e querer que as pessoas entendam da mesma forma como na situação de fala presencial. Ela dá mais margem para ela interpretar, o tempo é menor, as pessoas vão comentar. Então, o comentário de outras pessoas vai corroborar com o que eu quero falar ou não, ou vai apontar minhas contradições ali naquele momento, mesmo não sendo, porque no ato eu fiz uma fala completa, eu consegui explicar o que eu estava falando. Já nas redes sociais, a gente não tem nem esse tempo e nem o formato para fazer essa explicação. Então, quando você for aproveitar uma dica, esses cortes, vamos utilizar cortes mais curtos, suas falas mais objetivas, para não dar margem para outras interpretações, né? A gente tem que dar margem para o diálogo, mas não para outras interpretações. Como eu falei para vocês, esse aqui é o papo reto de redes sociais. A gente está dando algumas dicas para você entrar em campo. Você que está um pouco perdido aí na comunicação, não sabe como fazer, não sabe como começar, então comece por esses elementos. Persona, mensagem, entendendo as situações de falas diversas. Para você, na hora que estiver em campo, poder escolher tal ou qual corte, né, qual momento você vai falar, como você vai se posicionar nos seus perfis de redes sociais. Vamos às redes sociais. A gente tem muitas redes sociais hoje no mundo porque elas são uma forma de extração de dados. Então, todo mundo que está, né, nas plataformas tem uma troca de dados. Então, por isso que a publicidade e o impulsionamento que é feito durante a eleição, ele é custoso, porque a gente, né, acaba pagando muito para essas plataformas, mas ele consegue ser entregue para um público-alvo com mais precisão, né, com mais segmentação.
Então, esse modelo das plataformas, ele é feito para isso, para estimular a venda de publicidade, o impulsionamento de conteúdos, para que você possa fazer uma comunicação mais segmentada. Mas aí tem tantas plataformas, eu preciso ter perfil em todas? Não. Então vamos lá, o que vai definir qual a plataforma, qual a rede social que você vai usar, são indícios do seu público, do público eleitor que você quer chegar. Então, por exemplo, eu moro em Guarulhos, nos Pimentas. Lá tem uma condição de internet mais difícil do que aqui na Avenida Paulista, em São Paulo. Então, se a internet lá é mais difícil, mais cara, as pessoas acessam mais pelos seus celulares, então eu vou fazer uma comunicação que exija menos dados, menos pacotes de internet. Porque às vezes a gente grava um vídeo perfeito, e a turma lá do norte costuma sempre me falar isso, Ana, a gente fica aqui, ó, batendo o dedo e o vídeo não vai, quebra a tela e o vídeo não vai. Por quê? Porque as condições da internet são mais dificultosas nesses lugares. Então, são mais caras, tem menos antenas, tem menos infraestrutura de redistribuição de conteúdo. As pessoas, né, têm mais dificuldade para usar. E não só no norte do país. Em vários locais de periferia, de concentração, o uso da internet também é mais caro. Não tem disponibilidade de banda larga para todo mundo, né? Então você precisa perceber esses indícios, são dicas para você fazer uma comunicação mais eficiente com o seu público, com o público eleitor que você quer chegar. Então, eu vi aqui, nos Pimentas tem pouco acesso à internet, então quais são as redes que eu uso e que demanda pouca internet para que a interação aconteça? O WhatsApp, por exemplo, o próprio Facebook em algumas camadas, né? O Telegram, são redes que usam pouca internet e você consegue acessar muito conteúdo por ali sem ter que clicar. Então o Serginho, por exemplo, me mandou um vídeo no WhatsApp. Quando eu vejo o vídeo sem ir para o YouTube, né, o link do YouTube, ele me mandou. Quando eu vejo o link sem sair, na minha própria janela de WhatsApp, eu estou consumindo um tanto de internet. Quando eu vou para o site do YouTube, eu estou consumindo outro tanto de internet. Por isso que é importante você ter essas informações na mão para decidir quais são as ferramentas e quais são as redes sociais que você vai usar na sua campanha eleitoral. Então, já falei aqui exemplos que demandam um pouco internet, né? O famoso zero rating, que é taxa zero, né? Ele consome zero. Tem vários comerciais aí das operadoras de telefonia, é até contrário à legislação brasileira, né? Do Marco Civil da Internet, mas você pode seguir essas pistas de quanto menos internet necessário, com mais gente você consegue falar, você consegue alcançar mais gente, porque aquela pessoa que consome mais internet, né, ela também vai consumir o conteúdo que é feito para aquelas pessoas que têm menos internet. Outra questão importante é de observar nesses locais quais são os hábitos de consumo de comunicação. Então, se tem um jornal, se tem um blog, o que tem ali no território onde você vai atuar de comunicação? Não só pertencente àquele território, né? Às vezes, o que mais é consumido num território é uma grande plataforma, é um Netflix, é um Facebook. Então, tenta levantar essas informações para dar mais consistência ao seu planejamento para as redes sociais. Essas informações geralmente estão disponíveis em pesquisas de órgãos públicos, em jornais da cidade, em atividades da prefeitura, da Câmara da sua cidade. Então, você pode ir buscando, né, esses indícios para decidir a sua estratégia de redes sociais. Entendi, Ana? Então, agora que você identificou quais são as principais redes que o seu público-alvo, ou seja, o eleitor que você quer conquistar usa, você vai saber minimamente o que cada uma delas faz. Vamos começar pelo Facebook. O Facebook é uma rede que todo mundo acha que não funciona mais, mas nesses locais onde tem pouca internet, ele funciona mais do que o Instagram e o TikTok. O público dele tem envelhecido um pouquinho, ou seja, os mais velhos estão nesse público, mas ele tem uma característica, assim como outras redes do grupo Meta, que é o grupo do Mark Zuckerberg, que tem Facebook, Instagram
e o WhatsApp, só para você ver que ele ganha pouco dinheiro, né? Não é fraquinho não, esse Mark Zuckerberg. Então, o Facebook, ele tem uma característica importante, que são os grupos. São grupos de venda, grupos do bairro, grupos... Tem vários tipos de grupo onde você pode entrar para passar a sua mensagem. Então, por exemplo, tem um grupo de trocas, de vendas e trocas do meu bairro, né? Aqui da Vila Mariana. Então, eu entro nesse grupo. A constituição desse grupo, o que motiva as pessoas a entrarem nele, não é um posicionamento político, não é a idade, não é a raça, né? Não é o gênero. Então, ali tem gente de vários tipos, várias matrizes para você conversar, né? É um público muito variado no mesmo local. Então, você pode entrar nesses grupos e começar uma comunicação por ali. Mas não vai começar assim: oi, pessoal, eu sou pré-candidata a prefeito, quero apoio de vocês. Porque o voto, e isso é muito importante você saber, ele é conquistado. Você precisa demonstrar por que aquela pessoa vota em você, e não só no começo da campanha, né? Você precisa convencer ela em vários momentos da campanha, e ela precisa ficar contigo até o final do processo eleitoral. Então, o Facebook, ele tem esse público mais velho, ele tem também esse público que consome menos internet, que tem à sua disposição menos internet. Ele é uma ferramenta importante para textos mais longos, fotos e vídeos, né, e outros materiais gráficos. Você pode fazer enquetes dentro dos grupos, e ele tem também esses grupos variados, que é muito importante para a gente sair da bolha. Então, deve ter a página da UBS, deve estar lá. Então, você pode procurar a página da UBS do seu bairro para interagir e, inclusive, saber como as pessoas estão falando sobre a UBS naquela determinada rede social. Então, se eu entro aqui na UBS Vicente de Paula, ela tem uma página no Facebook, e aí tem depoimentos de pessoas que foram até lá, né, conseguiram atendimento, outras que não conseguiram atendimento, ou que estava lotado. Então, também é uma fonte de informação importante para você se posicionar na eleição municipal. Então, resumão do Facebook para você. Como a gente disse, vai ser resumo mesmo, é papo reto. Outra rede social, Zap e Telegram. São tipos de plataforma de rede social que a gente chama de mensageria. Por que mensageria? Porque são trocas de mensagem e o debate não se dá tão ao público assim. Então, nesses espaços, por esse formato, as pessoas falam mais notícias falsas, elas reagem de forma mais agressiva, né? É como se fosse um grupo, né? Um grupo social fechado. Você precisa considerar isso, é um grupo social, é como se fosse uma sala do seu trabalho, onde todas as pessoas que estão ali, por exemplo, são aquelas que trabalham com você, ou um grupo onde as pessoas têm uma identificação. Todo grupo é uma comunidade, e essa comunidade, ela se agrupa, né? Ela se liga com uma bandeira comum, né? Um interesse, um aspecto que pode ser para uma associação, né? E tem a função determinada daquele grupo. Se eu estou no grupo de amigos do bairro da Vila Mariana, provavelmente quando eu receber alguma coisa que não seja relacionado aos amigos do bairro da Vila Mariana, eu não vou dar muita bola. E aí eu vou deixar de olhar aquele grupo, eu não vou acompanhar mais aquele grupo. Então, é importante você falar o que aquelas pessoas ali estão buscando. Não do ponto de vista de só falar aquilo que elas querem, né? Mas, por exemplo, no grupo de emprego, eu quero informações sobre emprego, sobre trabalho, o que eu tenho que levar para a entrevista, quais são as vagas disponíveis na cidade. Eu não vou ficar falando do Bolsonaro ali, né? Não vou ficar falando, a não ser quando tenha um gancho para o debate. Mas você não vai ser aquela pessoa chata que vai ficar desvirtuando, né, aquela comunidade, né? Já que cada grupo de WhatsApp é também uma comunidade que se liga por um interesse comum, por um sentido de pertencimento, por uma associação. Por isso, a Dandara, que esteve aqui, a Dandara foi candidata a vereadora e hoje é deputada federal de Uberlândia. Ela mostrou e contou pra gente, a gente vai deixar aqui para vocês essa dica de como ela utilizou o WhatsApp na estratégia de campanha dela, tanto para vereadora como para deputada.
Ela contou pra gente que encontrava as pessoas na rua e as pessoas reclamavam de certos assuntos. Então ela encontrou o Serginho e o Serginho falou sobre a questão da creche do bairro. Ele é pai solteiro e falou que está muito difícil ter uma vaga ali. E ela encontrou outras pessoas que reclamaram da creche. Então o que ela fez? Ela juntou essas pessoas num grupo e falou: agora vocês são os meus representantes que estão pedindo a creche aqui do bairro, que estão pedindo as melhorias da creche. As pessoas começaram a se organizar para pressionar, para identificar quais são os problemas da creche, fizeram atividade na frente da creche, conversaram com outras mães e pais que necessitavam daquela creche, conversaram com o entorno, né, com o bairro ali onde estava, e ela conseguiu formar vários grupos, o da creche, o da UBS, né, e vários grupos também de mulheres, ou seja, o WhatsApp e o Telegram, os dois são muito parecidos do ponto de vista da funcionalidade, da estratégia que a gente pode ter, mas o principal é você utilizar para segmentar a sua mensagem. Então, quando a Dandara queria mandar alguma coisa sobre um problema na educação, ela mandava também para aquele grupo da creche, para o grupo de professores municipais. Agora, quando ela queria falar de outro assunto, sobre, por exemplo, as campanhas de combate ao racismo na cidade, ela não mandava para esses grupos. Ela enviava a comunicação que aquele grupo era interessado. Isso faz um diferencial, gente, na comunicação e na organização da campanha, que você pode pedir, por exemplo, para as pessoas montarem os seus próprios grupos, montarem e organizarem as suas próprias listas que vão divulgar a sua campanha. Você consegue diversificar e ter muito mais gente falando sobre a sua campanha junto com você em todas as redes sociais. Eu dei esse exemplo do WhatsApp, que é muito importante, e é importante também a gente verificar qual que é o principal formato que é vinculado ali. Não sei se você já percebeu, mas vai lá no seu grupo da família e perceba que muita gente manda áudio. Por quê? Porque as pessoas geralmente têm uma dificuldade com a escrita, né? Tem uma dificuldade para ler também, para entender. Então o áudio eu mando assim: ô fulano, estou indo almoçar na sua casa. Você vai entender, né? Então o áudio é um instrumento poderoso de comunicação do WhatsApp. Mas não aquele áudiozão, viu, gente? Não aquele podcast. São histórias, como a gente falou, das personas, da mensagem. Você vai utilizar aquela mesma estratégia para falar com o seu público através de um áudio, para nivelar e ampliar esse público através do WhatsApp. Assim também como as fotos, você pode fazer também enquetes nos grupos de WhatsApp e você consegue ter uma comunicação mais quente, mais próxima com o seu público eleitor, que é isso que é preponderante. Você tem que se relacionar com o seu público eleitor cada vez mais e cada vez com mais gente, né? Esse número de pessoas só vai crescer durante toda a sua campanha, porque a cada atividade que você for, você vai levar um caderninho, você vai anotar o contato daquela pessoa, se puder fazer até uma xerox já, com o nome, o WhatsApp, para a pessoa só preencher e te entregar, para depois você organizar isso no comitê de campanha, também é super válido. Como eu disse aqui, papo reto, vamos passar para a próxima plataforma. A próxima plataforma é o Twitter. O Twitter, turma, não é uma rede social muito utilizada no Brasil. Ela é muito utilizada, mas ela não é tanto quanto o WhatsApp. Para vocês terem uma ideia, mais de 90% usam o WhatsApp no Brasil. O Twitter é aquela rede de posicionamento. Você até tem uma lista lá dos assuntos mais comentados no dia, que você pode interagir com essa lista, se chama Trending Topics, né? Então tem ali os assuntos, você pode inclusive modelar isso no seu perfil e colocar quais são os assuntos mais comentados em São Paulo, por exemplo, né? Em São Vicente. Como essas plataformas de redes sociais, elas são georreferenciadas, a gente consegue fazer esse recorte. Na campanha é muito importante, porque você não precisa estar ligado no debate do Brasil inteiro, né? Você pode estar ligado no debate da sua cidade e na região do entorno. E o Twitter é aquela rede que você vai falar de forma contundente sobre um problema da cidade, você vai estimular a participação das pessoas também falando desse problema ou da solução da sua cidade, você vai divulgar a sua plenária de campanha, o seu dia a dia de campanha, mas o principal é se posicionar. Né? Se posicionar, você pode também depois tirar um print
uma foto, né, que a gente fala, o print nada mais é do que uma foto de tela, um print screen da sua tela, recortar e utilizar em outras redes sociais. Isso também é uma questão muito comum, há muito diálogo entre as plataformas, mas cada uma tem a sua característica, a sua especificidade, né? A gente vai deixar aqui exemplos para vocês de twitters, por exemplo, do presidente Lula, que foi para o Instagram, ou de outros que acabam circulando aí pelo WhatsApp e também no Facebook, né, e outras redes sociais. Então não se esqueça, se você quer ter um posicionamento, quer comentar a cidade, o Twitter é bom também porque você pode marcar o arroba do prefeito, pode chamar o prefeito para o embate, né? Então você vai marcar, ô Ricardo Nunes, a Enel não tá prestando aqui na cidade, o que você está fazendo aí? Você marca o arroba dele, outras pessoas vão ver que você marcou o arroba dele, né? Então é uma forma de você falar ali com atores políticos e se posicionar e ser inclusive fonte de jornais, né, de matérias. Muitas revistas, muitos sites vão até o Twitter para buscar essa fonte, para buscar essa fala. Antigamente a gente tinha que ligar, né? Ô Serginho, o que você está pensando aí sobre tal assunto? Hoje você vai no Twitter, se ele comentou ali, você já pode utilizar para fazer o seu material. Não só você pegar material do Twitter, como também outros veículos de comunicação ou outras pessoas podem utilizar esse recorte da sua fala e também utilizar numa estratégia de comunicação ou mesmo para fazer um disparo, para mostrar para as pessoas o que está acontecendo. Agora, turma, nós vamos falar das redes de vídeo, para concluir aqui, porque são as principais que você tem que ter alguma noção. Dentre as redes sociais de vídeo, nós temos o Instagram, que tem limite, né? Tem o Reels, que é um vídeo mais curto, que também tem no YouTube, né? O Instagram, o TikTok, o Kawaii e o YouTube. Ana, preciso ter essas 4 redes? Depende do seu público. Você vai pensar qual é o seu público, onde o seu público está. Então você vai, por exemplo, o TikTok, ele tá bombando, não sei se vocês sabem, tá bombando mais do que o Instagram. Porque o Instagram tem esse perfil de vida perfeitinha, né? As pessoas colocam ali mais coisas boas. Então você já sabe, quando você quiser trabalhar as características suas da persona de boa filha, você fazendo um cafezinho, você almoçando no domingo, você visitando alguns eleitores, né? As pessoas te recebendo sorrindo, você pode colocar no Instagram. É também a rede que você mostra os seus aspectos mais subjetivos, né? A sua personalidade, né? Você sorrindo, né? Você em momentos de contentamento, né? Então esse é o Instagram. Já no TikTok, são vídeos, são histórias, né? E você pode utilizar, inclusive, a sua base de eleitores para montar essas histórias com vocês, né? Então, você imagina um semáforo quebrado, e aí uma senhora com dificuldade de locomoção atravessando a rua, e aquele caos, a cidade, vários semáforos quebrados. Então, você pode contar essa história e mostrar a senhora atravessando a rua ali no TikTok. Mas preste atenção, também há um tempo. Como esse tipo de material consome muitos dados da internet, quanto mais o seu poder de síntese, melhor você vai se sair no TikTok, assim também como no Instagram e no Kawaii. É importante a gente perceber o tipo, né? Então, sempre dá uma olhadinha quais são os materiais mais postados, o que as pessoas, qual o formato, qual o tipo de história. Tem várias histórias caseiras, não sei se vocês têm TikTok, mas eu fico querendo ver o final das histórias. Quando vi, já vi 10 vídeos. Então, são estratégias para você capturar a atenção do seu eleitor também, contando essas histórias, contando histórias em série. Então, assim, no próximo capítulo, né? Então, no próximo episódio aqui da nossa campanha eleitoral, nós vamos mostrar a campanha no bairro da Saúde. Você pode mostrar. Depois do bairro da Saúde, você pode falar. Na próxima rodada, aqui no próximo capítulo da nossa série de acompanhamento da eleição, você vai ver o dia a dia do candidato. Então, turma, o Kawaii e o TikTok são bons para contar essas histórias através dos vídeos. Histórias curtas, mas que passam uma mensagem mais completinha, né? Com começo, meio e fim, e já encadeando para outras postagens, outros materiais. E, para concluir mesmo, o YouTube. O YouTube tem uma
é fundamental para a eleição municipal. Quer ver uma coisa? Você quer fazer um ovo de Páscoa. Aonde você vai? No YouTube. Minha máquina de lavar quebrou. Aonde que eu vou para consertar? No YouTube. Não só eu, como várias pessoas, né, de todas as idades, usam muito o YouTube. Então é importante você também ter ali algum conteúdo, se posicionar no YouTube. Ele tem essas características e também as pessoas que sentam ali no YouTube, elas têm até, né, assistem os reels agora, né, tem vídeos curtos também, mas elas estão preparadas para ficar mais tempo na frente do celular, na frente da câmera. Geralmente quem vai para o YouTube não vai para ver uma coisinha só, não fica passando, né, a timeline, né, vai procurando um conteúdo. O próprio YouTube recomenda outros parecidos e ela fica mais tempo ali. Então, são informações importantes para você utilizar na elaboração da sua estratégia de comunicação. Para terminar, turma, como eu falei para vocês, há um movimento também de conteúdo entre as plataformas. Mas é muito importante você observar que cada plataforma tem um jeito de fazer com que o seu conteúdo transite mais, ganhe mais movimento. Então, se você vai pegar um vídeo, um corte do YouTube e colocar no Twitter, por exemplo, ele tem que ter o tempo e o formato do vídeo específico para o Twitter. Se você vai pegar uma arte, uma fotografia e vai colocar no WhatsApp, por exemplo, melhor seria você colocar no status, que é também uma forma, né, de postagem muito utilizada hoje por quem usa o WhatsApp. É melhor você colocar no status do que mandar uma foto grande para várias pessoas. Ou mesmo um áudio, como você usa esse áudio. Então, cada plataforma tem o seu jeitinho, por mais que eles conversem, né? Então, geralmente, as plataformas da mesma empresa conversam mais. Então, quando você posta no Instagram, você pode postar também no Facebook, né? Automaticamente. E o modelinho que você posta, o tamanho, a orientação do material que você posta no WhatsApp, ele também serve, né, ali para outras redes da Meta. Serve para o Instagram, né? Você consegue colocar facilmente no Facebook, né? Muda, mas muda muito pouco. Agora, se você pegar um vídeo, um link do YouTube e colocar no Facebook, só o fato de serem empresas diferentes, né, ela já vai limitar um pouco mais o algoritmo, seu alcance daquele vídeo, né? O formato ele tem que ser adequado, o tempo também tem que ser adequado, a linguagem, gente, a linguagem também é muito importante ser adequada para aquele formato, né? Aquele gênero que você quer passar daquela mensagem. Então, por mais que aconteça, né, esse movimento, esse diálogos de conteúdo entre as plataformas, você precisa ficar esperto, né? De empresas diferentes, por exemplo, fala, opa, se eu publicar um link do YouTube aqui no meu Instagram, será que vai cair o meu alcance? Provavelmente sim, porque as empresas fazem isso para privilegiar os conteúdos das suas próprias redes sociais naqueles locais, né? Então, elas fazem isso como uma forma de negócio, né? De cercar o seu negócio, as possibilidades ali para o seu negócio e intensificar, né, os produtos, os conteúdos que podem ser das suas redes, porque aí você acaba produzindo para o Instagram, para o Facebook e para o WhatsApp, né? Você produz mais quando as artes, os conteúdos, os formatos e a linguagem conversam mais com aquela plataforma. Mas não esquece, o representante do time do Lula, ele é exemplo de figura pública, ele resolve os problemas, ele é articulado, ele consegue resolver ele consegue reunir pessoas para resolver aquele problema, ele consegue demonstrar e atuar com transparência e amplitude. Isso é muito importante para a eleição municipal, é muito importante também para você constituir a sua estratégia das redes sociais. A gente fica por aqui, é isso, gente. Beijinho, tchau, tchau.